Muito bem, muito obrigado. Então é isso, gente. Que bom que já estamos juntos de novo. Hoje, 21 de agosto, nós vamos seguindo o nosso roteiro de estudo da mediunidade, trabalhando a apostila de número 1 da Federação Espírita Brasileira. E nós, então, vamos buscando as melhores condições para isto. E eu vou, então, perdão, pedir à Luciana, que eu já vejo está presente, que ela possa cantar uma música que nos ajude, antes da prece, a criarmos todos um ambiente fraterno e, vamos dizer assim, através da arte. Muito bem, Luciana, tudo contigo agora. Que canto mais lindo que vem pelo ar, vem vindo de todo lugar. Que canto mais lindo, que brilho, que luz, encanta, abraça, seduz. Que canto mais lindo, que força que tem, que canto que nos faz tão bem. Que voz de criança, que cheiro de flor, de verde esperança, de amor. Senhor, oh Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis, enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Nós vamos, então, meus amigos, buscando a nossa oração de abertura, agradecendo a Deus e a Jesus mais uma oportunidade de estarmos buscando juntos aquilo de uma formação que nos ajude a compreender a realidade, o mundo espiritual, a sensibilidade humana, aquilo que conhecemos como mediunidade. Que isto seja de muito proveito para todos nós, de tal modo que o desenvolvimento e a educação da nossa sensibilidade mediúnica poderá nos conduzir a sermos como que mais preparados para lidarmos com a realidade, buscando desse modo também o autoconhecimento e colocando nossas almas a serviço da caridade, com as ferramentas que os benfeitores nos têm oportunizado, mas que carecem de preparo, de estudo, de desenvolvimento. Que nós possamos recordar o tempo todo, até o término da nossa reunião, da figura linda e sublime de Jesus, o Cristo de Deus, por todas as razões, mas também muito para que, sob a sua inspiração, durante o período em que estaremos vendo de perto esses conteúdos, também estejamos doando
um pouquinho que seja do nosso melhor, do ponto de vista de vibrações, sentimentos, energias, pensamentos e fluidos, aquilo que todos possuímos, bastando apenas ofertá-los em prol da recuperação e do bem-estar de irmãos nossos que estão distribuídos por toda parte e que os nossos protetores e os protetores deles, trabalhando na seara do Cristo, estarão conduzindo em favor deles todos. Muito obrigado, amigos, por este encontro e que nós, então, possamos seguir a nossa apostila, buscando compreender melhor essas questões. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Estão todos presentes? Deixa eu olhar aqui. Vamos, então, agradecendo tudo e vamos buscar a nossa apostila, como eu tinha comentado, na página número 22. E vocês vão lembrar que nós tínhamos começado essa página, fomos até mais ou menos a metade dela. Para quem está vindo hoje pela primeira vez ou eventualmente não se recordando, o primeiro capítulo da apostila número 1 trata da história da mediunidade. E a primeira questão que vale lembrar, não é? É que mediunidade não é uma coisa estranha, não é uma coisa, vamos dizer, incomum. É algo que pertence à criatura humana. Todos podem ser médiums. Muitos de nós aqui talvez já o tenhamos sido. E a ideia, depois de tantos e tantos milênios da evolução da humanidade, hoje temos elementos de compreensão para sabermos lidar com tudo isto. Mas os povos antigos, as civilizações remotas, todos lidaram, claro que de uma maneira, de um modo geral, reservada, mas todos conheceram isto. Os médiuns, em geral, foram respeitados, considerados e serviram de muito aprendizado para as comunidades onde eles viveram. Tivemos problemas no passado? Tivemos e também temos hoje, em função de um exercício mediúnico equivocado. Mas isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, lembrando que o ser humano é muito imperfeito, que ele pode lidar com qualquer coisa no campo da religião, da crença, do conhecimento, da filosofia ou da ciência de uma maneira imprópria. Mas a nossa intenção é o melhor estudo sobre isso tudo, de tal maneira que praticamente durante toda a nossa história isso foi sendo conhecido de um modo geral. Então, nós vimos, eu vou voltar um pouquinho só para vocês se situarem de novo. Nós estamos com Emmanuel e ele diz: na antiguidade, segundo ele, a mediunidade apresenta as seguintes características, e é ali que ele fala, numa face, numa expressão externa ou exotérica, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada às manifestações públicas, algo que não é mais do nosso interesse. Por outro lado, face interna ou esotérica. Lembra que no primeiro momento é com X, exo. No outro momento é com S, esotérica.
de essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação e praticada no interior dos templos por médiuns, que eram chamados de magos, pitonisas e assim por diante. Genericamente denominados os iniciados, que são mantidos sob supervisão de sacerdotes. Muitas vezes, estes sacerdotes são espíritos desencarnados, eventualmente encarnados. Hoje em dia, tudo está já muito diferente, apesar de que existem crenças em que essa bagagem histórica ela ainda é mais ou menos preservada. Então, vamos adiante, seguindo para aquilo que mais nos vai parecer interessante. A prática mediúnica dos iniciados surgiu com mais ênfase, não só entre os gregos, mas também entre outros povos, como os seguintes: os egípcios. A mediunidade de cura é especialmente relatada em O Livro dos Mortos, mas os fenômenos de emancipação da alma eram especialmente conhecidos e praticados, que tinha a ver com o desdobramento, tinha a ver com processos anímicos da parte desses médiuns. No item B, os hindus, em os Vedas, encontram-se descritas todas as etapas de iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Os hindus se revelam como mestres no domínio de práticas anímicas, tais como faquirismo, desdobramento espiritual. Vejam como as coisas são comuns. Por quê? Porque, independente das crenças que são diferentes, a criatura humana é a mesma. Ela é constituída dos mesmos conteúdos e aspectos ligados ao corpo físico e ao cérebro humano, tanto quanto ao perispírito e a sua relação com o corpo, pelo cordão fluídico, tanto quanto as características das almas, que, aliás, ora estão no Egito, ora estão na Grécia, ora estão na Índia védica e milenar. Então, item C, os judeus, mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia, que apresenta uma significativa variedade, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Então, reparem, nós agora, como espiritistas, nós estamos vendo as mesmas coisas. Nós não dividíamos sempre os fenômenos psíquicos em fenômenos anímicos e mediúnicos. Nós sempre dividimos os mediúnicos em mediunidades de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. Enfim, seguindo, é importante nós nos lembrarmos que os judeus tinham algum entendimento, alguma formação, muito antes da vinda de Jesus. Aliás, diga-se de passagem, vocês lembram de Moisés. Quando Moisés era o líder dos hebreus, quando ele procura subir ao Monte Sinai, ele não vai para nada místico, ele vai porque ele era um médium exuberante. E quando ele traz o Decálogo, que é, se vocês analisarem, como que uma síntese do próprio Evangelho de Jesus, naquilo que seria o mais relevante, vocês vão encontrar uma preciosidade. 1500 anos antes de Jesus corporificar-se
na Terra, portanto, há 2000 anos. Então, Moisés era um médium extraordinário, e para quem não tem essa ideia, vai mais uma dica. Naquela altura, quando ele sobe ao monte, quem dita para ele os 10 mandamentos, resumindo para os hebreus as leis de Deus, é Jesus, que já estava preparando tudo, séculos e séculos antes. Outra ideia é a ideia de que os judeus tinham ideia da mediunidade nos tempos de Jesus. E vocês vão lembrar de uma ocasião extraordinária envolvendo tanto os hebreus, os judeus, os novos cristãos, apóstolos e discípulos, que foi o dia de Pentecostes, que foi algo para chamar a atenção de todo mundo. A ideia de que legiões de encarnados vieram ter com Jesus e com os apóstolos, e ali nós tivemos prodígios de xenoglossia, médiuns variados, falando em idiomas que não eram comuns naquela região. Então, aquilo tudo marcou presença histórica, tanto é que do dia de Pentecostes acabou derivando como que toda uma vertente do cristianismo. Isso tudo é ensinamento para nós. Foi de propósito. Várias coisas propositais foram organizadas por Jesus para que nós conhecêssemos melhor a realidade e avançássemos no entendimento, na compreensão daqueles fenômenos. Seguindo adiante, o profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, a primeira religião monoteísta, que é o judaísmo. Neste cenário surge a figura notável de Moisés, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o Decálogo, ou os 10 mandamentos da lei divina. Seguindo com Emmanuel, ainda de acordo com ele, a proibição de intercâmbio com os mortos, que está contida numa parte do Antigo Testamento, que é o Deuteronômio, se justifica porque havia, naquela altura, um uso impróprio da mediunidade. Então, foi preferível, por um tempo, claro, a proibição. Então, Emmanuel diz, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Nós não vamos entrar nisto hoje, não é? Mas lembram de uma expressão, olho por olho, dente por dente? Isso é uma coisa muito antiga, mas, na verdade, essa expressão ela já suavizava, porque os líderes tratavam os faltosos de uma maneira absurdamente severa. Então, essa expressão que eu lembrei agora, ela já é um atenuante. Outra hora, nós conversamos um pouco sobre isso. Continuando ainda o primeiro capítulo, no Novo Testamento,
os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram o maior entendimento da mediunidade, que, manifestada aos borbotões, é utilizada para auxiliar o próximo. Trata-se de uma guinada histórica excepcional, pois, a partir daí, até o surgimento do Espiritismo, a mediunidade é considerada instrumento de melhoria espiritual, não de domínio ou de poder. O dia de Pentecostes, caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então, está em Atos dos Apóstolos, trata dessa questão da xenoglossia múltipla, em que os espíritos falaram tanto em línguas vivas como em línguas que já tinham desaparecido, chamadas de línguas mortas, o que causou como que um impacto muito grande, porque tinham vindo ao encontro dos apóstolos visitantes de todas as regiões do Oriente. Então, aquilo causou um impacto extraordinário e nunca mais foi esquecido, né? Nunca mais se repetiu. E formou como que um evento histórico lindo, histórico da humanidade, das religiões e crenças, e, sobretudo, quanto à questão mediúnica. Não é verdade? Hoje em dia, num centro espírita qualquer país, você pode encontrar uma psicofonia e, eventualmente, uma psicografia xenográfica, de tal maneira que isso existe, né? Eu mesmo tive, e alguns de vocês também, a oportunidade de ver isso, mas isso é muito incomum. Não é? Aqueles que lembram das reuniões mediúnicas presenciais no Reencontro, em Copacabana, há décadas atrás, vocês lembram de uma senhora chamada Regina. Era uma senhora de mais ou menos uns 55, 60 anos, espírita, médium, muito boa, e ela, então, do nada, eu diria, do nada, entre aspas, porque isso nunca acontece por acaso. Sempre é fruto de um planejamento e de condições propícias. E ela recebia um espírito ou outro falando árabe. Não só falando, porque ela incorporava, falando e gesticulando como uma mulher árabe faz até hoje. E ela compareceu, por exemplo, por causa de um certo atendimento que nós estávamos fazendo para ajudarmos alguém. E como é que eu ia fazer para me comunicar com o espírito? E aí eu tentava entender o conteúdo, dialogava eu falando em português e sempre deu tudo certo. Foram poucas vezes, né? Porque independente da nossa fala em árabe ou em português, prevalece para certos espíritos o pensamento. E o pensamento nos permite como que estabelecermos esse entrosamento independente de barreira linguística. Tá bem? Mas é muito interessante. Até porque, gente, era uma coisa não prevista. Então, ela, dentro de um caso que nós estávamos atendendo, de repente o espírito estava falando num árabe pleno. E aí trabalhávamos para valorizarmos aquele momento. Pois bem, na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médiuns são submetidos a suplícios atrozes, em geral condenados a morrer queimados nas fogueiras.
pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ação de forças diabólicas. E nunca foi isto. Foi um erro grave de entendimento, de interpretação. Por quê? Porque fugia ao domínio da classe dominante. E ai daqueles que puderam manifestar os espíritos pela palavra ou de qualquer outro modo, porque a grande maioria, vamos dizer, não foi devidamente compreendida. Então, isso aconteceu em diversas cidades, em que as médiuns foram perseguidas. Enfim, sigamos. O martírio a que inúmeros médiuns foram submetidos, principalmente por efeito da ignorância, prossegue ainda nos primeiros dias do Espiritismo. Vocês sabiam que centros espíritas foram visitados por policiais para que as portas fossem fechadas? E isso aconteceu no Rio de Janeiro, na própria FEB, Avenida Passos, número 30. Proibição das práticas espíritas por causa do fenômeno mediúnico. Tamanha a ignorância que há pouco mais de um século e meio, ainda acontecia por aqui. Enfim, quando estiveram sujeitos a toda sorte de experiências, sendo muitas vezes denominados charlatões, embusteiros, mistificadores ou desequilibrados mentais. Essa fase, de um modo geral, já não existe mais, mas existem médiuns ou pseudomédiuns, como vocês têm registros recentes no próprio Brasil, que são e foram embusteiros e charlatões. Alguns deles processados na justiça, alguns deles completamente afastados dessas práticas, uma vez que foram identificados e descobertos. Pois bem, por desinformação, ainda hoje percebe-se que em certas comunidades religiosas fechadas, os médiuns são considerados entidades diabólicas ou que mantêm relações com o demônio. Olha que sério isso. Mas não se preocupem, isso nada tem a ver com vocês. A história registra o Auto de Fé de Barcelona, no qual 300 volumes de brochuras espíritas de Kardec foram queimadas por ordem do bispo da província. E em 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Contudo, podemos afirmar, sem medo de errar, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, conforme esclarece o Espírito de Verdade, no prefácio da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, então isso é para nós todos conhecermos, e eu até lembro, né, que o próprio Kardec se manifestando sobre o auto de fé, ele e os espíritos diziam, olha, em vez do bispo
causar um prejuízo, claro que houve um prejuízo material, porque foram 300 esboços de livros, brochuras, apostilas espíritas. Isso se perdeu, mas causou como que um frisson na sociedade. E aí, o que acontece? Isso chamando a atenção, o pessoal procurou saber o que foi queimado, que livros são esses. E acabou acontecendo o oposto, de tal maneira que, por causa do auto de fé, o conhecimento ainda muito precário, embrionário da doutrina, ganhou um espaço novo. Então, Leon Denis lembra, a propósito, que os adversários do Espiritismo ainda continuarão a difamá-lo por muito tempo, mas os médiuns definidos, operários do plano divino, rasgaram o sulco e nele depositaram a semente donde se há de erguer a seara do futuro. Isso é Leon Denis, contemporâneo praticamente do codificador Allan Kardec. De tal maneira que ele, se Allan Kardec desencarnou em 1869, não é? Leon Denis desencarna em 1927, portanto, poucas décadas depois. Pois bem, e Kardec ensina, por sua vez, terminando com isto, o capítulo 1º da apostila que estamos vendo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis, claro, à causa do Espiritismo. Muito bem, meus amigos. Então, eu penso que antes de entrarmos na página 27, já então o nosso tema número 2, mediunidade metapsíquica e parapsicologia, era bom nós talvez abrirmos para, eventualmente, algumas dúvidas, algumas questões que vocês queiram comentar. O que vocês acham? E aí eu faço uma pausazinha na minha voz por causa do quadro mental. Pode ser? Então, Kátia Carvalho, você abriu seu microfone. Você quer perguntar alguma coisa? Eu abri porque eu estou testando, Sérgio. É assim Eu ainda mesmo. estou com Teste à problema de vontade. áudio. Teste à vontade. Tudo é válido. Mas eu vou aproveitar aqui que está aberto e perguntar se nesse trecho que você leu, pode citar o caso de Joana d'Arc? Era desse tempo que você falava? E de Era, todas as mulheres que foram queimadas como bruxas? Kátia, a sua lembrança é super oportuna, não é? De tal maneira que a Joana d'Arc viveu há mais ou menos 800 anos atrás, nos tempos da França, da Europa medieval. E naquela época, seja na França, na Espanha, nós tínhamos médiuns de uma condição extraordinária
que algumas chamaram mais atenção que outras. Só que, Kátia, Joana era uma missionária de uma condição muito diferente do que a nossa média de médiuns atuais espíritas. Eu diria espíritas ligados à Umbanda, ligadas a outras crenças em que o mediunismo é muito frequente, faz parte dos cultos dos nossos irmãos. Então, a história de Joana é uma história linda e, obviamente, especialmente no final, de um sofrimento imenso por causa do fim que ela levou, por causa do que ela dizia. Então, uma curiosidade para vocês, que talvez vocês não tenham ideia, Joana d'Arc é a volta de Judas Iscariotes. E ele havia se equivocado, mas era um espírito muito querido, como eu costumo lembrar, às vezes, até numa palestrinha, não é? Judas, o apóstolo escolhido por Jesus. Mas esse é um outro departamento, não muito longe desse agora, mas é um tema para depois. Então, ele acaba desencarnando, não é? Porque comete suicídio por enforcamento, e, claro, é um sofrimento por muitos séculos, mais ou menos 1.200 anos. Maria de Nazaré vai cuidando dele, não é? Como vocês sabem, não podia ser diferente, não é? E aí, o que acontece? Havia já uma programação de Jesus para que o Consolador prometido acontecesse na Terra. Ele prometera há 2.000 anos, porque ele dizia, olha, por mais que eu queira, não adianta eu dizer tudo que vocês um dia saberão. Dizer-lhes agora, porque vocês não vão aproveitar. É mais ou menos esse o sentido, com outras palavras. E aí, o que acontece? Nós vamos encontrar toda uma série de aspectos históricos porque Jesus desejava que o Espiritismo surgisse no velho continente. Porque o novo ainda não havia sido reconhecido. Viria a ser depois. Como vocês sabem, se vocês fazem a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Mas não seria fácil que Allan Kardec, que era o grande missionário previsto para trazer a boa nova do Evangelho de Jesus, agora como Espiritismo, a França precisava ser preparada. E a França estava vivendo sob o jugo da Inglaterra. E era um jugo feroz, generalizado. Então, a França era um país subjugado pelos ingleses. E aí, dentro dessa arquitetura do amor do Cristo por nós, ele combina com os melhores missionários quanto à reencarnação de Judas, que seria então Joana, com uma mediunidade maravilhosa, raríssima. E qual era o objetivo de Joana? Ela era uma donzela, ela era uma mocinha,
mas uma mediunidade raríssima. E ela mantinha um contato o tempo todo com esses grandes espíritos. E o que ela faz? Ela cria um exército para combater a Inglaterra. Na verdade, os ingleses dominando as terras francesas. Só que ela era um espírito amoroso. O próprio Judas Iscariotes, ele era muito amoroso. Ele se atrapalhou numa altura. Enfim, Joana d'Arc nasce, cresce até a adolescência, e ela, então, passa a ser uma médium da espiritualidade maior, para combater e libertar a França como a primeira etapa de uma série de 4, para que mais adiante o espiritismo pudesse ser trabalhado com Allan Kardec e os espíritos da codificação. Então, ela é uma mártir do cristianismo. De tal maneira que uma coisa que vocês talvez não tenham noção, ela não derramou uma gota de sangue de ninguém do exército oposto. A espada de Joana era linda, mas ela se manteve dentro das leis de justiça, amor e caridade, porque ela não faria de outro modo. Se fizesse, Jesus não a teria escolhido. Muito bem, o que acontece? A França é liberada da Inglaterra. E isso foi um marco histórico. Pois bem, muito tempo depois, nós tivemos a segunda grande etapa. Os grandes espíritos trabalham o iluminismo francês. E o iluminismo é o mundo, é para a Europa, é para todos. Os enciclopedistas, Diderot, d'Alembert e tantos outros, que foram resumindo todo o conhecimento da humanidade na enciclopédia. Então, isso trouxe um progresso intelectual e, claro, um progresso, de certo modo, moral para a França. De tal maneira que o nome não é à toa, iluminismo. Tipicamente francês. Ninguém viveu o iluminismo senão a França. E o conhecimento foi se expandindo, a bem da França, da Europa e do mundo. Pois bem, bastante tempo depois, nós tivemos questões ligadas à nobreza, à aristocracia, e tivemos, então, um episódio que foi o da Revolução Francesa. Terceira etapa. A Revolução Francesa, ela não era para ter descambado para a guilhotina, em que muitos de nós perdemos a vida. Mas foi um movimento muito lindo de sacrifício de muitas pessoas que também vieram para viver um drama pessoal e coletivo, para que a França deixasse as coisas dos reis, rainhas, para a República. O preço foi muito alto, mas a República Francesa surge da Revolução. Essa foi a terceira etapa. E vejam que curiosidade, só depois disso que nós tivemos condições na França para o nascimento de Allan Kardec em Lyon, e depois ele, bem jovem, indo para Paris, onde ele faz todo o seu trabalho. Com ele vieram
Camille Flammarion, Gabriel Delany, vieram Leon Denis, e veio uma criatura linda, pouco conhecida, que se chama, francês também, João Batista Roustain, que muita gente nem compreende. Enfim, porque somos pequenos e somos limitados. Então, são 4 etapas. E a última foi o advento da França do Espiritismo, como um legado de Jesus. Por isso ele é reconhecidamente o Consolador prometido. Então, ela é uma mártir do cristianismo, a quem nós devemos gratidão e respeito. Como devemos, pode parecer curioso eu dizer isso, a Judas Iscariotes. Mais adiante, tudo indica que Joana d'Arc volta. Joana de França é como o anjo Ismael é para o Brasil, ela é para a França, ao lado de São Luís. São os 2 mentores da França. Se você vai a Paris, você vai ver uma estátua toda de ouro, linda, homenageando Joana d'Arc. Curiosamente, ela volta, a princípio, como Ruth Céline Jaffé. Ruth Céline Jaffé, de novo na França, só que do ladinho de Kardec. Ela era bem jovenzinha, uma das médiuns de Kardec, como as filhas do casal Baudin e outras, de tal maneira que há um livro para comentar com vocês que se chama Jeanne d'Arc por lui-même, Joana d'Arc por ela própria. Quem era Ruth Céline Jaffé? Eu tenho aqui esse livro. Posso tentar ver se há em PDF. É isso. Então, Kátia e amigos, histórias. Ai de nós que deixemos a história de lado. Se nós fazemos isto, nós estamos fadados a repetirmos os mesmos erros. Enfim. Valeu, Kátia. Obrigado. Quem é que está ao seu lado, Kátia? É a minha vizinha. Muito bem. Pode chamar o bairro inteiro da próxima vez. Não tem problema. Seja bem-vinda, viu, senhora? É a Denise. Muito Como é seu nome? prazer, seu Sérgio. Prazer nosso, querida. Como é seu nome? Denise. Tá ótimo. Kátia, então, fecha o teu som um pouquinho, please. Então, gente, mais alguma observação, algum comentário? Fiquem à vontade. Não vamos começar hoje o capítulo 2, para deixar um pouco de espaço depois para a prece e eu poupar um pouquinho a minha voz, tá bem? Então. Olá, doutor Sérgio. Olá, pessoal. Eu queria ver se a gente poderia falar um pouquinho mais, ou às vezes vai explorar isso depois, mas nesta passagem final de Kardec, no qual ele diz nesse último, que fala, né, que os serviços, não, peraí, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Eu não sei se a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, ou vai ser mais adiante. Eu achei, parece interessante nessa questão da transformação moral, se puder. Cris, se você quiser, você fala. Mas Não, o eu que queria me ouvir de ocorre você. quando você repetiu a frase
é a ideia, não é, de aperfeiçoamento moral dos médiuns como seres humanos, como pessoas, porque não adianta nada ter mediunidade, um psiquismo bacana, antenas parabólicas para sentir a vida do além-túmulo, se a pessoa continua lidando com orgulho, egoísmo, vaidade e indiferença. Não apenas no dia a dia das reuniões na casa espírita, mas em casa, em família, no trabalho, na rua, aonde for. E, claro, a outra coisa é para o benefício de esclarecimento que ajude a humanidade de uma maneira geral, não é? O médium, ele é privilegiado, num certo sentido, se ele souber valorizar o dom de Deus da mediunidade consigo e transformá-la num elemento de caridade. Mas isso não é tudo. Isso é muito importante e vai desencadear benefícios para si e para todos. Mas se eu não buscar mudanças internas, em que as minhas limitações continuem causando prejuízo no meu entorno, eu vou ter que voltar muitas vezes, não é? Para seguir ajudando, ajudando aos outros e ajudando a mim mesmo. Cris, vou comentar com vocês, porque nós estamos estudando. Quem foi do reencontro em Copacabana vai lembrar disso. E isso foi didático para quem estava ali. Eu já comentei com vocês que durante uns 10 anos eu convivi na casa de Dona Zilá com um grupo de moças, mulheres, senhoras, inclusive minha mãe, em reuniões de materializações. E eram quinzenais aos sábados, e eu conhecia ali, sei lá, uns 20 espíritos que se corporificavam, se materializavam, e cada um interagia do seu jeito com os integrantes encarnados, e eu era um deles. Sempre foi muito lindo isso, entende? Hoje, e já há um tempo, que eu reconheço o quanto eu aprendi ali. Entende? Aquilo que, de certo modo, era tão natural, né? E eu achava que aquilo tudo era muito simples e bacana e tudo, quando eu me dou conta do que é a realidade desse mundo, o que são as atividades espíritas nos centros espíritas habituais, eu vejo o como que aquilo foi um presente da espiritualidade, que eu pudesse, naqueles anos, acompanhar a vinda sucessiva de espíritos. A médium era a dona Iolanda. E a dona Iolanda morava em Niterói, no estado do Rio, muito simples, humilde, ela não casou, ela não teve filhos, mas ela adorava os animais. Então, ela era como que aquela que na rua trazia cães e gatos para a casa dela. Você já imaginou 40 animais? Pois bem, tem o Bruno. Você já imaginou 40 do tipo do Bruno? Aí o que acontece? Ela era uma pessoa muito humilde, o ectoplasma para as materializações era fundamentalmente dela. Enfim, tudo aconteceu às mil maravilhas, até que um dia ela desencarnou e as reuniões mudaram de cenário. Pois bem, muito tempo depois, talvez uns 30 anos, em Copacabana, Dr. Pedro Ernesto estava conosco, envolvido em alguma atividade de socorro a alguém. E eu não me lembro os detalhes, mas eu me lembrei da Yolanda. Não me lembro por quê.
E aí eu comentei com o doutor Pedro Ernesto alguma coisa bem superficial. E, para minha surpresa, Pedro Ernesto, médico, há quem acredite que ele seja André Luiz. Há quem acredite que seja Carlos Chagas, o doutor Esposel é uma outra alternativa, ninguém sabe. Todo mundo dá palpite, mas ninguém sabe. É para se manter, não é, nessa, vamos dizer, dúvida. E aí, seja um, seja outro, não importa. E aí ele disse assim, meu amigo Sérgio, porque ele, Pedro Ernesto, era um dos espíritos, o único médico, não, tinha um outro também, e que se materializava, e ele, como eu era estudante de medicina, ele dizia, por exemplo, Sérgio, precisamos mexer na medicação da Yolanda. Eu não sabia grande coisa, mas sabia o suficiente para ajudar. E aí ele dizia, olha, diz para ela diminuir o Adalate de 3 para 2. Aí eu anotava, terminada a reunião, tinha um lanche, e aí eu dizia, olha, doutor Pedro Ernesto mandou esse recado. Tá bom. Eu era um médium, né, desse tipo. Um menino de recados, na verdade. E aí ele disse assim, Sérgio, inclusive, nós podemos ajudar a Yolanda. Eu falei, como ajudar a Yolanda? Porque, para mim, depois que ela havia desencarnado, ela teria sido devidamente amparada por toda aquela equipe. Linda. E aí eu perguntei, mas como assim? Ele falou, pois é, ela está lá embaixo. Eu falei, não. Aí eu ainda brinquei com ele, não está. Ele falou, está. Mas por quê? Ela foi tão humilde, tão a serviço daquela equipe, daquela caridade. Ele falou, Sérgio, todos nós temos um passado. E apesar de, na vida atual, numa vida recente, estarmos conquistando algum progresso, isso não apaga as questões tão sérias de outras vidas. Aí eu falei, então o senhor confirma que nós podemos ajudar? Ele disse assim, mais ou menos assim, nós esperávamos por este encontro, pela oportunidade com você, que conheceu aquilo tudo lá muitos anos antes, e com médiuns que estavam trabalhando conosco para irmos buscá-la. Nós a buscamos. Quando eu vejo, ela está mediunizada na Viviane ao meu lado. E aí, sabe o que ela faz? Ela olha para o lado e olha para mim, para o meu rosto. E aí ela diz assim, poxa, você envelheceu, hein? Lembro muito bem disso. Eu falei, Yolanda, pode parar, não exagera. Aí eu falei, olhe bem, não é? Enfim, brinquei um pouquinho e foi muito bom, porque aquilo foi Dr. Pedro Ernesto, aproveitando a equipe do reencontro para auxiliá-la. E, na medida que houve aquele resgate, ele é definitivo. Porque se ela subiu, vamos dizer, ou foi subida pelo trabalho de todos, pela providência dos benfeitores desencarnados, aquilo não tem volta. Ou seja, naquele momento ela diluiu aquilo que fazia ela ainda viver numa condição de dificuldades. Eu nunca esqueci isso. E ela trabalhou e se dedicou como médium por pelo menos 20 anos. Comigo, uns 10. Eu presente, que eu quero dizer. Então, todo cuidado é pouco. Não é porque trabalha numa equipe bacana, que faz aquilo que parece. E isso não é só
para médiuns ostensivos. Isto é para qualquer espírita, para qualquer pessoa, dirigente, palestrante, tanto faz. O problema é o mesmo, é um problema moral. Por isso a importância dos esforços e da não ilusão, no sentido de que, porque nos dedicamos uma vez por semana num centro espírita qualquer, que isso é tudo. Porque muito além do nosso tempo, da nossa energia dedicada, é a nossa condição, o que envolve orgulho, egoísmo, vaidade e indiferença. Enquanto isto predominar nas reações de cada um no dia a dia, as pessoas podem ser muito bons médiuns, mas não vão ter uma felicidade que poderiam alcançar por causa do próprio conteúdo doutrinário do Evangelho de Jesus. Ou as lições dele ficaram bem claras para nós a seguirmos e trabalharmos a nossa educação dos sentimentos e reforma íntima, enfim, é uma observação. Obrigada. Obrigado a você, Cris. Então, gente, agora são 8h03. Eu vou dizer assim, ó, uma ideia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi comentado, sobre o que foi lido, anotem para a semana que vem, para que nada fique sem esclarecimento, eu diria. Tá bom, se houver? Então, nós vamos... Certo. Pois não, Marcos. Isso tudo aí que foi dito, ainda mais essa última parte, quando se fala da parte moral, é uma parte muito, não digo nem só delicada, mas é muito difícil. Eu costumo utilizar o seguinte exercício: o espelho, usar o espelho, porque há o meu reflexo do outro lado. E realmente, uma das coisas que às vezes aperta muito o peito é quando nós observamos como somos orgulhosos, vaidosos, egoístas. E essa briguinha interna é uma coisa dolorosa e difícil. Mas eu, às vezes, paro para pensar, e eu olho, às vezes, para trás e vejo, caramba, como eu consegui dar um passinho à frente, porque no grupo que eu frequentava, eu até, às vezes, eu dizia para um ou outro médium amigo, quando ele dizia assim, nós somos uma formiguinha, estamos em passos de formiguinha. E eu dizia assim, não, pelo amor de Deus, será que eu sou tão atrasado assim? E através de estudos, sejam eles através do estúdio ao vivo e a cores com o senhor, né? Através da leitura, ou presencial, a reflexão é uma coisa muito importante, porque é ela que vai nos fazer movimentar, fazer a nossa engrenagem funcionar para que possamos dar esses passinhos de formiguinha. E quando às vezes eu olho assim, eu vejo, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu fosse chegar no patamar agora que eu estou. E o que eu vou ter que ainda
galgar, que é muita coisa, o caminho é muito longo. Então, essa parte moral realmente é muito delicada, é muito dolorosa. Fazermos uma modificação interna eu não digo que é triste, eu digo que é pesada, né? Isso daí fica ali na cabecinha, aí eu olho para o espelho, converso comigo e digo, cara, tem que mudar, não tem outra saída, não existe saída. Não Eu só existe. tenho uma amiga minha que diz o seguinte, ela diz assim, Marcão, é uma médium, uma amiga, muito amiga minha, Marcão, só não se violente, faça sua mudança sem se violentar muito. Mas eu tenho um grande problema ainda, doutor Sérgio. Eu sou muito ansioso e às vezes eu me pego ali me contorcendo de dor. E aí eu tenho que usar alguns artifícios para poder dar aquela relaxada, entendeu? É difícil, mas temos que conseguir, temos que ir em frente. É sempre uma questão de tempo, Marcos, de Isso, investimento. Agora, você lembrou muito bem. Primeiro, vale a lembrança também que o orgulho é o nosso maior inimigo. Outra ideia, os outros aspectos também são muito sérios. Egoísmo, vaidade, indiferença e gratidão. Outra ideia é que há um espelho de cristal, puríssimo. Resta saber quando que nós vamos nos colocar diante dele. É opção nossa, mas ele é fundamental. Por isso, viu, Marcos, que eu lembro quando te ouço, né? Algo que já foi comentado aqui outras vezes. A expressão mais comum quando as pessoas desencarnam, despertam, porque algumas dormem por décadas, se dão conta do grande universo, dos afetos, dos desafetos em reencontros inevitáveis, tanto quanto olhando para si e veem que existe um corpo, e aquele corpo que é o perispírito, todo esgarçado, todo danificado, por causa do orgulho. O que acontece? É um problema, além de moral, ele é físico. Se você ler qualquer um, o livro Pensamento e Vida, o capítulo lindo de Emmanuel chamado Humildade, é uma lição para todo mundo, para nós. E aí é ele que vai explicar que o orgulho, que é a antítese da humildade, é quem muda a tessitura do astral. E aquilo leva a enquistamentos que, no decorrer do tempo, podem levar a depressão, loucura, câncer. Então, o orgulho tem a ver com isso. Então, aprendendo com Emmanuel. Se você buscar Pietro Baldi, você tem um determinado livro dele em que ele repete isto. Pietro Baldi era Pedro apóstolo reencarnado. E ele trabalha a gênese espiritual do câncer. Aonde ele vai? Orgulho. Então, a ideia do espelho, você pode olhar para esse espelho na vida atual, mas se ficar olhando para espelho num ambiente doméstico e só procurando a sua, vamos dizer, visão externa para
uma mudança através de elementos para benefícios da aparência, o principal não ocorre. Então é importante, porque a humildade ela vai te ajudar, dizendo, olha, eu estou me vendo, eu estou bem bonito ou bonita, mas e aí? Quem eu sou de verdade? Quem eu sou? O que Jesus disse? Eu não posso ser espírita e me afastar dos ensinamentos de Jesus. Eu não vou a lugar algum, mesmo com uma mediunidade legal, porque eu não progrido. Oração, vigilância, perdão, o amar ao próximo como a si mesmo, enfim, esse é um terreno para o futuro. Mas é isso, Marcos, tá bom? Vamos pensando juntos e dividindo, né, as reflexões. Muito obrigado, viu? Queridos, agora nós temos que nos prepararmos para uma prece que possa ser benéfica. Estamos 50 pessoas em várias cidades do Brasil e, de certo modo, eu vou responder para a Diene. O livro chama-se Pensamento e Vida. Capítulo, eu vou até brincar, capítulo 24 desta obra. Vou brincar de novo, imperdível. E não é por outra coisa que os espíritas esquecem a ideia do quanto o Divino Senhor, o Cristo de Deus, se faz criança e se coloca num berço de feno na estrebaria. Ele larga, vamos dizer assim, as condições mais extraordinárias que só os Cristos alcançam e vem se mostrar pequenino. E é pela mesma razão que ele, ao planejar de viver o drama da cruz, ele sofre amargamente em meio a dois ladrões, como se ele fosse um criminoso. Pela mesma razão, nós lembramos que, logo depois da última ceia, para ensinar aos apóstolos, ele usa uma espécie de uma roupa, como uma túnica clarinha, ele coloca aquilo de lado, busca uma pequena bacia, coloca água na bacia e ele se aproxima de alguns apóstolos e lava os pés deles. E ele dizendo, para que vocês saibam para que eu vim. Enfim, tem coisas muito lindas para nós estudarmos e trazermos para o nosso altar íntimo, nossos espíritos, nossas almas. Enfim, vamos lá. Eu pediria a Luciana se ela pudesse cantar uma música para nós. Sim. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós iremos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre,
ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. Que assim seja. Que assim seja, Luciana. Muito obrigado. Que nós, então, retomemos como que a nossa postura de oração, lembrando que todos somos gentis doadores de fluidos e que, tendo em vista tanta carência, tanto sofrimento, por todas as questões tão sérias vitimando as pessoas no mundo inteiro, que os nossos queridos amigos espirituais nos venham assistir, proteger, retirando dos nossos departamentos íntimos os melhores conteúdos, aqueles que são divinos todos. E uma vez em mãos tão amorosas, possam ser elemento de cura, de libertação, de paz, socorrendo as vítimas de toda a violência que há no mundo, dos acidentes fatais, dos lugares onde os elementos da natureza devastam regiões, comunidades, chuvas torrenciais, incêndios florestais, deslizamentos de terra. Vem, Jesus. Estávamos há pouco tendo a alegria de recordar alguns dos teus ensinamentos. Agradecemos, também lhe solicitando que os espíritos mais adiantados, que trabalham em teu nome pela terra, nos envolvam, trazendo-nos a libertação, a verdadeira paz, a consciência do sentido da própria vida, para que não nos percamos, para que não deixemos de novo de lado uma oportunidade redentora que o teu coração se nos ofereceu. Somos irmãos e amigos aqui, Jesus, e desejamos muito que todos possamos prosseguir trabalhando no bem, conhecendo a mediunidade e nos colocando à vossa disposição. Hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, queridos amigos, e que assim seja. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz,
amado Mestre Jesus. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Espero que estejam também todos bem. E vamos nos despedindo, né? Por hoje. Combinado, gente? Então, hoje é 21. Se Deus quiser, 28, estaremos começando o capítulo 2 da nossa apostila. Quem quiser já pode fazer a leitura antecipada. Tá bom, gente? Uma boa noite para todo mundo, uma noite feliz e até qual for o encontro numa prece, na fluido infantil de quintas-feiras e assim por diante. Muito obrigado a vocês todos. Boa noite.